Choque entre poderes. Como foi a reação coordenada para enterrar parecer de CPI que indiciou o ministro do Supremo PGR? Aqui é só para provar que o Lula entrou em campo, né, junto com a pedido dos seus coleguinhas. O parecer foi enterrado após integrantes do Supremo chegarem a adotar um tom de ameaça, citando possível abuso de autoridade por parte de senadores e ventilando até mesmo a hipótese de inelegibilidade. Mobilizado, o governo Lula atuou para modificar a composição da comissão, em costura junto às siglas do Centrão, o que permitiu maioria apertada na votação. A Raquel Landim vai contar qual foi o momento chave aí do dia de ontem que fez o Lula entrar em campo para salvar seus coleguinhas. Lula critica Moraes em público e blinda aos cochichos. Temos imagens. Eu mostro depois dessa nota. A cena é emblemática. Na posse do novo ministro Zé Guimarães da Secretaria de Relações Institucionais, Lula foi flagrado aos cochichos com Batoré. Os dois saíram sem falar com a imprensa, mas foi depois dessa cena que se iniciou uma operação para salvar Moraes, Toffoli, Dilma Mendes e o Paulo Gonet. Com o aval do Batoré e do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, foram trocados 3 membros da CPI. A mudança garantiu a rejeição do relatório do Alessandro Vieira, enfim, que pediu indiciamento. O placar foi 6-4. Sem a troca, o relatório teria sido aprovado. Wagner culpou a liderança dos partidos. No caso, Eduardo Braga, do MDB. Braga não se manifestou. É bem verdade que o processo seria longo e provavelmente infrutífero. Mesmo que tivesse sido aprovado pela comissão, o pedido de impeachment não seria lido por Alcolumbre, mas o Planalto poupou o presidente do Senado e os ministros do Supremo do desgaste. Lula e o PT haviam começado a fazer críticas ao Supremo e Moraes em público, mas agora blindaram o judiciário aos cochichos. O que move Lula e sua equipe é a percepção de que o caso Master pesa nas eleições de outubro. O antipetismo cresceu no país e as pesquisas de intenções de voto demonstram que não só Flávio, mas também Caiado e até Zema empatam com o atual mandatário no segundo turno. E o antipetismo cresceu porque o PT não conseguiu se livrar da peste de corrupção que vem desde o mensalão e o petrolão. E agora tem o caso Master. Chamado pelo Centrão a socorrer seus aliados no Supremo, numa hora de necessidade, o Planalto foi obrigado a comparecer. E não adianta tentar se esconder aos cochichos. A sociedade está vendo. E tá ali, ó. Alcolumbre cochicha com Lula, com a mão na boca. O presidente reage incomodado com o que ouviu. Teria a balança da cabeça de maneira negativa, né? Essa é a democracia petista do Lula. Ainda tem gente que diz que vai anular o voto se Flávio Bolsonaro não se afastar do Eduardo. Se Flávio não se afastar do Eduardo, eles vão votar no Lula. Confia nessa direita aí, viu? Vieira culpa Dilma Mendes e manobra por rejeição de relatório da CPI. Aí, além do Lula, ele também comprou Dilma Mendes. O modus operandi de Gilmar é uma ameaça e que interfere diretamente na votação da CPI, afirmou Vieira. A gente teve uma interferência direta, a troca de integrantes para conseguir um quórum de rejeição. Ô, companheiro Vieira, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que em 2021, enquanto o procurador Deltan Dallagnol defendia impeachment de Bolsonaro e Bolsonaro entrou em campo para tentar trazer resultados reais, apoiando o candidato que já ia vencer, que era o Arthur Lira, e colocou na mesa um acordo com Lira para tirar do papel uma comissão especial para discutir a segurança nas eleições, aumentar a segurança. Tinha a questão das urnas. Alessandro Vieira, você lembra que naquele momento os ministros do Supremo convocaram os presidentes dos partidos e que depois a comissão especial do Felipe começou a sofrer na pele algo muito pior do que aconteceu com vocês? Agora é interferência direta. E lá atrás foi o que mesmo? Eu não consigo me solidarizar com um caso desse, porque eu vivi o governo Bolsonaro. É muita hipocrisia. As pessoas que trabalharam para empoderar o Supremo agora estão de tititi, gente. Vocês lembram o que aconteceu durante a questão do voto auditável? Deixa eu ver se eu acho aqui no Google rápido. A mesma coisa que aconteceu agora. Primeiro, ó. Para barrar PEC do voto impresso, partidos trocam integrante da comissão. Meu Deus, quem poderia imaginar? Porque ia ser aprovado, né, Alessandro Vieira? Aí trocaram. E agora eu tenho que me solidarizar com o Alessandro Vieira. Meu Deus, Solidariedade também indicou o Bolsonaro, né, enfim. Outros partidos como PSDB, Republicanos, PSS, Cidadania, PP, Avante também participaram do encontro dos dirigentes, devem fazer alterações. Maravilhoso. Tem mais daqui, ó. A ação dos dirigentes dos partidos foi feita com a participação do Barroso e do Alexandre de Moraes. Mas eu tenho que ter pena do Alessandro Vieira. Aqui é isso a outra aqui, ó. O presidente de partido se reúne com Alexandre de Moraes, Toffoli e Dilma Mendes que apoiam o voto eletrônico. Será que tem imagem aqui? Essa matéria da Folha também tem imagem. Quero imagem. Tem mais aqui?
não é verdade, não é verdade, tá? Ah, não vai ter mais ninguém, não. Uma piada, viu, esse país. O Senado é uma piada. O Alessandro Vieira é uma piada. A ala do Supremo vê uso eleitoral e tentativa de deslegitimar a corte em relatório de CPI que pede indiciamento de ministros. Essa daqui é curiosa. Ela vai se conectar... Ah, não, essa não é a próxima. Enfim. Ela se conecta com isso daqui, óbvio, com essas duas, né? De legitimar, né? Uso eleitoral. E uso eleitoral é por quê? Porque realmente está dando votos falar contra os absurdos do Supremo. É só olhar as pesquisas. Duas diferentes. E o percentual, inclusive, é bem similar. 55% em ambas. Datafolha. 55% dizem acreditar que ministros do Supremo estão envolvidos no caso do Banco Master. E na Futura, 55% são favoráveis ao impeachment de ministros do Supremo. Principalmente são as pessoas que creem que eles estão envolvidos no caso do Banco Master. Aí vem as análises, no meio do fim da noite. Para provar que sim, é um caso que vai fazer parte das eleições de 2026. A turma do WW ontem, do William Vac, eles convidaram lá o Walter Mairovich. A população não acredita mais no Supremo, que segue intocável. A população brasileira não acredita mais no Supremo, enquanto os ministros da corte permanecem insuspeitos e intocáveis dentro do judiciário. A afirmação do jurista e professor Walter Mairovich durante a entrevista ao programa WW. Segundo Mairovich, o resultado da votação do relator da CPI do crime teria sido diferente se o processo tivesse ocorrido no período da manhã, conforme estava previsto inicialmente. É a primeira vez que vejo ministros do Supremo usando o direito de espernear. Espernearam, quiseram se intrometer, fizeram pressão. É a primeira vez! Acabei de mostrar pra vocês que não é a primeira vez. A importância, gente, de discutir esse caso, acima de tudo, é para fazer as pessoas acordarem para o que realmente é o Brasil, o que realmente se passou no Brasil. E que se a gente realmente quiser consertar esse país, não adianta levar esse tipo de gente a sério. São falastrões, são palhaços de circo. O jurista explicou que a CPI iniciou com o objetivo de apurar organizações criminosas violentas, passou para organizações financeiras e posteriormente migrou para o que se chamou de togas sujas. Por que migrou? Porque tinha elementos. Durante a entrevista, Mairovich criticou a falta de mecanismo para punir ministros do Supremo. Ministros do Supremo são insuspeitos, pode ter qualquer escândalo, pode acontecer qualquer coisa internamente no Poder Judiciário, não há nenhum órgão para punir ministros. O jurista mencionou que a única possibilidade de punição seria por meio do impeachment. Para ilustrar sua crítica ao cenário político brasileiro, Mairovich fez referência ao escritor Mário Vargalhosa, nobre de literatura, em que suas obras Conversas no Catedral e Festa do Bonde retrata ditaduras na América Latina. Segundo o jurista, o Brasil estaria vivendo uma república de bananas togadas. E o louco era Bolsonaro. William Vac. CPI do crime organizado cai, mas a ofensiva contra o Supremo cresce. Uma decisiva ajuda do governo foi rejeitado o relatório final da CPI, que pediu indiciamento de 3 ministros e o PGR, mas o estrondo político ficou e é de grandes proporções. Alessandro Vieira queria indiciamento e processo de impeachment dos ministros e do PGR por condutas enquadradas em crimes de responsabilidade. Não houve, porém, indiciamento de políticos e empresários, alvos de várias investigações em relação ao crime organizado. É óbvio que o relatório final é uma peça política. Realmente, né? Um monte de gente tem 1001 problemas nem apareceram no relatório. Um monte de empresário aí pega... Agora é Operação Carbono Oculto, que o diga. O relatório é uma peça política dentro de um embate muito mais amplo entre os poderes da República. Embate que, no momento atual, é fortemente pautado não por decisões do Supremo a respeito disto ou daquilo, mas pela conduta individual dos integrantes que a CPI tentou indiciar. Aí está o estrondo político. A crise de credibilidade e legitimidade do Supremo transformou-se em um fator eleitoral de grande proporção. Com o poder do Supremo encarado por parte relevante dos eleitores como sufocante, injusto e inaceitável, a resposta de alguns ministros citados no relatório foi a de costume. Pelo menos, um sugeriu a cassação de autores do relatório pedindo o indiciamento, dizendo que as críticas ao Supremo são críticas à democracia. É o tipo de argumento no embate político no qual a corte está envolvida que não cola mais. Foi a primeira vez que a CPI tentou indiciar altas autoridades do judiciário devido exatamente ao contexto político. Ficou documentado o forte ímpeto de setores do legislativo de ir para cima do Supremo. Isso deve aumentar depois das eleições. Isso aqui realmente tendo a concordar. Pelo menos, se lá atrás eram só os bolsonaristas, agora tem mais gente. Agora tem mais gente reclamando. E a tendência é que a partir de 2027, coisas relevantes comecem a sair do papel.